Olá, ouvintes da Rádio Defensoria. Está no ar o programa Entrevistas DPE. E hoje nós vamos ter um programa musical. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias você pode ouvir o nosso podcast com assuntos sobre justiça, cidadania, cultura. E a sua companhia é sempre bem-vinda para nós. Fica aqui que a gente tem muitas informações legais hoje. No episódio de hoje, nós estamos recebendo a violinista Rayane Said, que compartilha sua trajetória musical iniciada ainda na infância e os caminhos que a levaram a atuar profissionalmente em eventos, festivais e grandes palcos. Rayane fala sobre o projeto Raízes do Brasil, um pocket show contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que celebra os ritmos e sons das diferentes regiões do país. Ela também comenta a importância das políticas públicas de incentivo à cultura para artistas independentes e como a música pode ser uma ferramenta de conexão com nossas raízes e identidade. Seja bem-vinda, Rayane. Obrigada. Prazer receber você. Quando e como surgiu o seu interesse pelo violino? Conta para nós. Vamos lá. Ainda na minha infância, minha mãe lançou a proposta para eu aprender a tocar um instrumento musical. Eu tinha ali uns 7 anos de idade, mais ou menos. E era uma forma também de eu não estar com o tempo ocioso em casa, né? E aí foi quando ela me matriculou na escola de música. Inicialmente era só para aprender a tocar, algo bem básico, só que veio a adolescência e o encanto, eu fui me apegando cada vez mais ao instrumento. E hoje eu já tenho o instrumento já como a minha profissão. Toco violino, sou violinista, é a minha profissão mesmo. E você tentou outros instrumentos ou foi de cara com o violino? Olha, eu me arrisquei no trompete. Há uns anos atrás eu me arrisquei no trompete quando eu fiz concurso para a banda de música da PM aqui. Deu certo, mas no finalzinho eu fui lá no teste físico que não deu muito certo. Mas foi quando eu me apeguei ainda mais ao meu violino. Eu toco pouquinho, bem pouco trompete. Hoje eu toco violino e também flauta doce. Mas o violino ainda é meu instrumento principal. E você achou muito difícil aprender ou não? Porque criança aprende as coisas fácil, né? Criança aprende mais rápido, né? É algo mais tranquilo. Claro que o violino tem suas dificuldades devido à técnica e é algo que a gente tem que aprimorar todos os dias, né? Por mais que eu toque há muitos anos, mas a gente precisa continuar estudando. Não é como andar de bicicleta. Andou uma vez, já sabe pro resto da vida. Eu sempre quis perguntar isso para um violinista. Não dói o pescoço? Não dói o pescoço. Incomoda lá no início, por causa do jeitinho, né, de segurar o violino. Mas não dói o pescoço, é algo bem tranquilo mesmo. Que bom. E quais foram os seus maiores desafios no início da sua carreira? Um dos maiores desafios, eu acho que é as pessoas entenderem que você ser musicista, você ser músico, é uma profissão, né? Assim como qualquer outra profissão. E essa valorização mesmo do músico. A gente vê que muitas pessoas não valorizam, não têm aquele respeito por essa profissão. E muitos músicos hoje acabam tendo que seguir outros caminhos, como ou ser um médico, ou ser um advogado, um professor. Porque quando você fala para alguém, eu sou músico, aí a pessoa logo pergunta, mas você trabalha com o quê? É uma das perguntas. Você trabalha com o quê? Eu falo, eu trabalho com música, eu toco em eventos, dou aula de música. Tá, mas com o que mesmo você assim, qual é a né? sua profissão? Mas eu já teve pessoas perguntando, e eu fiquei olhando, observando. Mas tem o curso, né, de superior de música, curso você superior fez ou não? Sim, curso superior de música. Tem também eu tenho alguns cursos como professora Suzuki, né, também, que são cursos especializados na área para quem dá aula para criança também, porque é uma forma da gente estar se especializando na parte do ensino, né? Porque além de tocar o instrumento, eu também sou professora. Nossa, eu respeito demais quem toca qualquer instrumento. Eu nunca consegui, eu acho lindo. E como foi a sua experiência na orquestra da prefeitura e o que ela representou na sua formação? Na verdade, quando eu já comecei ali, né, no projeto da prefeitura. Foi ele que realmente abriu as portas. Passei minha adolescência, boa parte da minha juventude na orquestra. As experiências são incríveis. E ainda continua jovem. Continuo jovem. Mas a experiência é muito boa. A gente pode aprimorar, né, a nossa técnica no instrumento. A gente tem os intercâmbios também. Eu acho que o convívio com outros músicos, isso é muito bom para o nosso crescimento profissional. Uhum.
E quando que você decidiu seguir profissionalmente como violinista? Quando eu entrei na universidade ali com meus 17 anos, eu fiz o curso de Letras e Literatura. Legal. Sou professora de Letras e Literatura. Passei alguns anos um pouquinho longe. Mas quando eu terminei, aí eu continuei ali trabalhando, tocava ainda na orquestra, era professora lá, coordenadora do coro infantil de flauta doce. E aí, após a pandemia, durante a pandemia eu tocava muito em casa. Muito mesmo, eu e meu esposo, porque ele também é músico, né? Então, a gente tocava e após a pandemia foi quando deu um start. Foi começar a trabalhar mais a linha mais popular do instrumento do que a linha erudita. Porque eu tocava muito clássico, erudito, né? Fazia solos, tocava repertório. E aí foi quando eu vi uma oportunidade diferente para eu trabalhar com a música popular. Né, a música brasileira, o pop internacional, a gente começar a mesclar os ritmos, por mais que seja um instrumento que muitos veem como algo muito clássico. Mas a gente conseguir trabalhar os outros ritmos através do violino. Parece que só batuque que é mais popular, né? Mas as cordas também. Como surgiu a ideia de atuar com música em eventos como casamentos, serenatas? Eu acho que foi quando eu casei. Alguns amigos meus tocaram pra mim, né? Ah, que legal. E algo assim que eu achei tão importante é a trilha sonora, vamos supor, de um casamento, né? Eu acho que aquilo fica marcado. Até hoje eu lembro a música que eu entrei, a música que eu saí, a música que meu esposo escreveu ali. Que legal. E assim, foi a partir disso, aquilo tava já no meu coração, né? Mas foi com uns 4 anos pra cá, foi quando eu abri a minha empresa. E hoje eu trabalho com músicas para cerimônia de casamento, recepção. Eu tenho uma equipe também que trabalha comigo, não é só mais eu. Tenho um grupo musical também que desenvolve esse trabalho comigo em cerimônias de casamento. E qual foi a sua apresentação mais marcante até hoje, você lembra? Ou tem mais de uma? São várias, né? Eu acho que, eu gosto muito de viver a experiência, de viver o diferente. E ano passado eu participei com o DJ Staybox. Ele me convidou. Raiane, vamos tocar no Mormaço? Vamos fazer o pré-show da Ludmilla? E foi uma vibe muito diferente para quem toca violino, né? Eu falei, vamos! Então, eu subi no palco, vi aquela plateia. Quando eu começava a tocar as melodias, as pessoas reconheciam imediatamente, cantavam. Aquilo foi incrível. E outra experiência foi uma bem recente, né? Que eu fiz o pré-show do Gustavo Lima, nesse final de semana que passou também. E sobre a sua participação no Festival de Música de Londrina, como é que foi? No Festival de Música de Londrina, né, faz um tempo, ainda era quando eu era da época do erudito, né, na minha adolescência, e foi muito legal. A gente teve aulas com professores renomados. Dentre os alunos que foram daqui, nós fomos na formação de uma orquestra de câmara. Eu fui a única escolhida para solar, né, no recital do término do curso, que lá o curso demorava cerca de uns 15 dias, mais ou menos. Nossa, bastante. E aí eu pude solar ali juntamente com o pianista. Isso para mim foi muito gratificante. Eu imagino. Você tinha quantos anos? Na época eu estava com uns 14, 15 anos. 14 anos, mais ou menos. Saindo da infância. Você se considera uma violinista popular. Como é que foi a sua transição do erudito para o popular? Tudo iniciou meio que com uma brincadeira, né? Deixa eu tocar aqui, deixa eu me arriscar. Porque... O tico-tico dá para tocar? Dá para tocar muita coisa. Tem gente que é assim, nossa, dá para tocar isso no violino? Dá para tocar. Porque as pessoas pensam, como eu até já falei, né? É algo muito clássico. E você vê um rock sendo tocado no violino, você vê um pop internacional sendo tocado no violino. E ali eu comecei a explorar alguns ritmos em casa mesmo. E foi quando eu fiz as minhas primeiras apresentações, trazendo o MPB. E aí eu vi que o público teve uma grande aceitação do público, né? E foi quando eu fui só aperfeiçoando. Porque para tocar a música popular ou a música pop, a gente não pode estar muito preso à partitura. E é normal de um músico estar preso à partitura. Tem que estar mais aqui na nossa cabeça. A gente tem que sentir, a gente tem que levar ali, tá mais na cabeça mesmo a música. Eu não consigo entender nada daqueles símbolos de partitura. Eu olho assim, eu digo, é só para uma pessoa muito especial para entender aquilo mesmo. E como que nasceu a ideia de fundar a sua própria agência musical? A agência musical, ela surgiu... Eu já tocava em alguns casamentos, né?
As pessoas me chamavam, ou algum músico ia tocar e me contratava para tocar. E eu vi essa necessidade da gente poder fazer isso de uma forma um pouco, como é que eu poderia dizer, um pouco mais... Formalizada. Isso, formalizada. Não assim, vai lá e toca. Não, vamos... Contrato é bom ter, né? Contrato, a gente faz o contrato, eu faço o contrato bonitinho. Tem o momento da escolha das músicas, para que realmente tudo aconteça de acordo com o que o cliente deseja. Não algo assim solto. Não, vai ali uns músicos tocar aqui no meu evento, na minha festa de casamento. Então, a gente procura organizar, né? Deixar tudo mais formalizado mesmo. E a ideia do projeto Raízes do Brasil? Como que aconteceu? O Raízes do Brasil, eu vejo assim que é justamente essa mescla de ritmos que a gente pode trazer. Porque o nosso Brasil, ele é um berço musical. Se a gente for andar pelas regiões, a gente vê que cada região ela tem ali seu ritmo, ela tem seu estilo musical bem mais moldado, bem mais desenhado. E aí foi dentro disso que surgiu essa ideia. Eu falei, por que não apresentar, né, fazer um pocket show trazendo um pouquinho de cada região? Claro que a gente não vai trazer todos os ritmos, porque são muitos mesmo. Mas a gente vai trazer aqueles principais ritmos, com melodias que as pessoas conhecem também. É que o pessoal mais gosta, né? E o processo de pesquisa e escolha dos ritmos para fazer, que fazem parte do show? Esse processo de escolha nós fizemos mesmo com algumas experiências nossas mesmo. Quando a gente foi para a parte do Rio Grande do Sul, por exemplo. O Rio Grande do Sul, se a gente pegar ali, o ritmo é uma levada bem diferente. E aí eu já trouxe um pouquinho a experiência dos eventos que eu vejo ali no CTG, que eles fazem uns eventos muito legais, com uma banda ali muito legal também, que já traz aquele estilo musical já bem deles mesmo, bem raiz. E foi vendo essas experiências, os outros grupos também, ouvindo, que eu acabei trazendo pro projeto, né, Raízes do Brasil, alguns ritmos musicais. Pegando um pouquinho de cada coisa, trazendo melodias que as pessoas conhecem, para que elas possam se identificar também com as músicas. E o que você deseja transmitir para o público que vai te assistir? Para o público, essa compreensão, essa variação de ritmos que o nosso Brasil tem. E, acima de tudo, eles poderem compreender que o violino ele vai muito além do clássico, muito além do erudito. E sobre a Lei Paulo Gustavo, como é que foi o processo de aprovação e para realizar esse projeto? A Lei Paulo Gustavo ela é uma lei de incentivo à cultura e eu acho assim, uma lei muito importante, né, para nós que somos fazedores de cultura, nós que estamos ali na lida, na arte, não só na parte musical, como teatro, audiovisual. E quando abriu o edital, né, eu pensei ainda, será que eu vou participar? Porque é a primeira vez que eu participo de um edital desse. Aí foi quando eu falei, não, vou participar. Participei de todas as etapas do edital, escrevi o meu projeto, tudo direitinho. E assim, graças a Deus, né, conseguimos obter tivemos uma boa resposta, né, foi aceito. E hoje a gente está aí para executar, porque hoje a gente vai entregar a obra acabada, né, do nosso projeto. E como que você vê a importância das leis de incentivo à cultura como essa do Paulo Gustavo para artistas independentes? É uma oportunidade. Eu digo assim que é uma oportunidade de você poder mostrar o a mais. Você ir além daquilo que a gente pode... daquilo que a gente está acostumado a fazer. Porque a gente está muito no mundo um pouco mais sistemático, né? Rotineiro. E quando a lei vem, ela te dá recursos para que você possa também poder investir né? Nos seus projetos, investir na sua, até mesmo nos seus equipamentos, para você poder entregar o melhor. Vi vários artistas já entregando, né? Através desse investimento, da Lei Paulo Gustavo, fazendo seus projetos, já estão executando, já vi clipes sendo gravados. Meu amigo Sandro, do guitarrista, também já fez a gravação do clipe dele. E eu acho muito legal, porque é uma forma também de dar visibilidade para o artista. E você sentiu mudanças na trajetória da sua carreira a partir do apoio dessa lei? A partir do momento que a gente é aceito
através de uma lei dessa de incentivo à cultura, a gente percebe que a gente traz também um pouco mais de responsabilidade, né? Para a gente poder entregar o melhor para o nosso público. Né? A lei, ela te dá um incentivo, mas, ao mesmo tempo, você, como um bom profissional, você tem que ver aquilo como uma oportunidade e você tem que procurar entregar o melhor para o público, para você também ganhar visibilidade, para você ter um melhor aprimoramento. E essa lei, ela pode nos proporcionar tudo isso para todos os artistas mesmo, como uma oportunidade, que às vezes tem artistas que não têm essa oportunidade de poder mostrar o que ele pode fazer. E aí, quando a lei vem, ela vai dar-lhe um incentivo, aí é quando você dá aquele... como as pessoas dizem, né? Dá um up, e aí você consegue ali executar um projeto que às vezes está ali na gaveta há muito tempo. Você consegue executar um projeto, você consegue fazer algo diferente através desse incentivo que o governo federal nos dá. E fala um pouquinho do Pocket Show hoje, como é que vai ser? Vamos lá, né? Hoje o Pocket Show, ele vai ser no Teatro Escola, ali no Teatro Municipal. Muita gente tem perguntado, mas eu não sei onde é o Teatro Escola. O Teatro Escola escondido. Fica lá no Teatro Municipal, é uma sala específica, é um teatro menor, a entrada também não é ali pela frente, é ali na lateral do teatro, mas vai estar todo ali sinalizado. O Pocket Show de hoje, ele vai trazer realmente esse misto de ritmos, vai trazer também vai mostrar para o público que nosso Brasil, ele é um Brasil muito eclético musicalmente, muito mesmo. E as pessoas vão poder viver essa experiência, não só comigo, mas também com os outros músicos que estarão ali no palco comigo também. Era isso que eu ia perguntar. São quantas pessoas mais e os instrumentos? Hoje nós vamos ter no palco, vamos ter mais 4 músicos. O percussionista, o Denilson, o meu tecladista, o Douglas, o guitarrista, o Gleidson, que é o rapaz do violão, também o meu violonista, e o baixista, o Wanderson. Além dessa equipe que está lá tocando, eu também tenho aquela outra equipe que também tem a minha cantora, a Gabi Melos, que vai estar também solando algumas músicas. Tenho a JM Jazz, que é meu parceiro, que vai estar entrando ali também com alguns bailarinos, para dar um diferencial também ali. E eu também tenho a Criarte, que é por meio da Kaline, que também montou todo um roteiro. Então, assim, é uma equipe toda que a gente acaba unindo, os artistas acabam se unindo para a gente poder entregar o nosso melhor. A maioria deles, eles fazem parte da sua agência? A maioria. Quase todos eles também trabalham comigo na agência. Nós já desenvolvemos esse trabalho no nosso dia a dia. Nós nos encontramos toda semana para tocar nos eventos finais de semana. E, além disso, também nós temos o nosso produtor musical, que é o Moisés Piro, que é o responsável de escrever as partituras, ele vê tudo nos mínimos detalhes, o que ele gostou. Se algum músico fez algo errado, ele vai lá, opa, não é assim, vamos fazer assim. Então, é toda mesmo uma união dos artistas aqui para a gente poder fazer esse projeto, para a gente poder entregar o melhor. E você tem, assim, um conselho, uma mensagem para outros artistas que também têm esse sonho de viver da arte como você, realizar esses projetos como o seu? O que eu diria é que tudo que a gente tem que fazer, nós precisamos fazer com muito amor. E precisamos amar de verdade e acreditar. Hoje, eu, Rayane, eu vivo da música. Aí podem até falar, mas seu esposo, né? Trabalha com o quê? Pois ele é músico também. Ele é músico também. Nós somos um casal de músicos. O Moisés, ele é trompetista. E nós vivemos da música. Nós construímos a nossa família através da música. Nossa casa, nossas viagens, tudo a gente faz através da música. E é possível. Muita gente fala assim, mas será que tem condição? Como é que deve ser a vida, né? Mas a gente vive disso e a gente consegue colher muitos frutos através disso. As leis de incentivo à cultura, elas são um complemento para a gente. Porque o nosso dia a dia, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu sou professora de violino, eu tenho os meus alunos, minhas turmas também de violino. Tudo que eu tenho conseguido, que eu tenho conquistado, foi através da música, durante aí uns 10 anos. E mercado não falta, né? Porque a gente sabe que o brasileiro é festeiro, né? Então, sempre tem festa, sempre tem música. Isso. E para as pessoas que quiserem te encontrar, te achar, qual que é o seu Instagram?
Olha, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quem quiser também acompanhar, caso... Rayane, eu não vou conseguir estar hoje lá, né? Mas quiser acompanhar um pouquinho ali de como vai ser a noite, o Pocket Show Raízes do Brasil, o meu Instagram é Rayane Said. É RAIANYSAID, tudo junto. Isso, tudo junto. Rayane Said, lá você vai poder também estar acompanhando nos stories, conhecer um pouco do meu trabalho, da minha empresa. Te convidar para fazer o show Claro, na festa. Me convidar para tocar nas recepções. E então faz o convite hoje pro pessoal que tem interesse em ir pro show, o horário direitinho, como que tem que fazer. Hoje, o Pocket Show Raízes do Brasil vai acontecer no Teatro Escola do Teatro Municipal, às 19h30. A entrada é gratuita. Se você quiser garantir o seu ingresso, é só ir na bilheteria 1 hora antes, que vamos ter lá as moças entregando os ingressos para você poder assistir esse show e poder estar vivenciando lá esse momento musical muito especial. Foi preparado com muito carinho para todos. E eu vou tentar ir. Fiquei curiosa. Será bem-vinda. Obrigada. Você quer dizer mais alguma coisa? Deixar mais algum recado? Acho que no mais é isso mesmo. Tá certo. Foi um prazer, agradeço o convite. Obrigada. Que possamos estar aqui eu possa estar aqui outras vezes, né? Com certeza. E assim a gente vai encerrando mais uma Entrevistas DPE. Obrigada a você que está sempre com a gente. Então, se você gostou, compartilha, comenta e segue as nossas redes sociais. Eu sou Gislaine Teixeira e até o próximo programa.